Olá, bom dia a todos. O meu nome é Catarina Nascimento, sou pediatra e estou aqui hoje a convite da Nutribem para vos falar sobre uma etapa muito importante da alimentação no primeiro ano de vida, a diversificação alimentar. A alimentação no primeiro ano de vida é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento harmonioso da criança. É uma altura em que se moldam preferências e atitudes fundamentais para a saúde e para a doença. É uma fase de aquisição de comportamentos e hábitos saudáveis. O leite materno é o alimento ideal para suprir as necessidades da criança até aos 6 meses, mas em algumas situações isso não vai ser possível e, portanto, vamos ter que introduzir mais precocemente, a partir dos 4, outros alimentos. Sejam eles fórmulas infantis, papas, fruta, sopas. Então, a diversificação alimentar, que deve ser começada a partir dos 4 meses e entre os 4 e até aos 6, seja a criança alimentada exclusivamente com leite materno, estando já a realizar uma fórmula infantil, isso deve ser feito da mesma forma e com as mesmas regras. É uma fase em que introduzimos alimentos novos para suprir uma fase importante de crescimento. Portanto, é preciso um aporte diferente de sólidos. É difícil estabelecer regras rigorosas para a diversificação alimentar, daí ser muito complicado estabelecer um consenso, mas há regras que são transversais a todas as culturas. Devemos sempre introduzir alimentos de adequado e de bom valor nutricional e biológico e respeitar as tradições e as culturas da família e da criança. Os alimentos devem então ser introduzidos de uma forma progressiva e o mais variada possível para haver um treino de texturas e paladares. A diversificação alimentar deve decorrer de uma forma gradual, introduzindo os alimentos da roda dos alimentos. Deve-se respeitar sempre um intervalo de 2 a 3 dias entre cada alimento novo para poder descobrir possíveis alergias ou intolerâncias. Então, vamos começar a nossa introdução dos alimentos não lácteos com um creme de legumes. Como é que o vamos preparar? Vamos iniciar um creme de legumes com 4 a 5 legumes, que vai ser confeccionado, os legumes cozidos e depois triturados. E só no final, então, introduzir o azeite. A regra é a mesma que eu já disse anteriormente, devemos adicionar um legume novo de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias. A sopa, depois de confeccionada, pode ser guardada no frigorífico, mantém as suas características nutricionais durante 48 horas. Se optarem por guardar no congelador, pode ser guardado durante mais tempo. A vantagem de começar a diversificação alimentar por um creme de legumes é que há um treino maior e mais rico do paladar, com um alimento não lácteo, de baixo valor calórico e não doce, mas muito rico do ponto de vista nutricional em vitaminas, minerais e fibras. A primeira papa do bebê é, sem dúvida, um momento inesquecível. Vamos pedir aos pais para preparar o babete e a máquina fotográfica e vamos ajudar a escolher a papa. No mercado português existem inúmeras papas. Primeira papa, papas lácteas, não lácteas, mas todas elas são muito ricas do ponto de vista nutricional e têm um alto valor calórico. São fonte de fibra e minerais, mas não têm adição de açúcares. Existem, como eu já disse, então, papas lácteas e não lácteas, podem ser preparadas com o leite materno, com a fórmula infantil do bebê ou com água. Papas cereais e frutas. Vamos escolher de acordo com a idade da criança e a sua preferência e a escolha familiar.
A primeira papa, sem glúten, sem vestígios de leite, pode ser dada a partir dos 4 meses e pode ser preparada com leite materno ou com fórmula infantil específica do bebê. Existem no mercado e estão muito em voga as papas biológicas. Chama a atenção que as papas biológicas têm um grande valor nutricional, mas do ponto de vista energético, mas do ponto de vista de macro e micronutrientes não os podemos quantificar e a grande maioria tem uma quantidade insuficiente de vitaminas e minerais essenciais ao desenvolvimento e ao crescimento da criança. E também aqui falar um bocadinho sobre as papas caseiras que atualmente as mães fazem em casa, que podem ser enriquecidas ou não com fruta, mas também, tal e qual como as papas biológicas, na grande maioria das vezes não conseguimos quantificar do ponto de vista nutricional e energético os seus verdadeiros componentes e a sua composição. Portanto, estão desaconselhadas nesta fase de crescimento e desenvolvimento da criança. A introdução da fruta também pode ser realizada a partir dos 4 ou dos 6 meses, como lanche ou a seguir a uma refeição. Começamos geralmente com a maçã, com a pera ou com a banana e, posteriormente, vão sendo introduzidos outras frutas, deixando sempre os mais alergénicos, nomeadamente os cítricos e os vermelhos, para o final do primeiro ano de vida. Inicialmente deve ser dada uma peça de fruta até aos 6 meses. A partir dos 6 meses já podemos dar 2 peças de fruta por dia. Esta pode ser passada, cozida ou crua e posteriormente ralada, partida e, mais tarde, de acordo com a capacidade da criança, oferecer-lhes bocados para a mão que ela própria vai pôr na boca e mastigar. Os pacotinhos existentes de fruta and go são uma excelente opção para esta fase do ano de férias e passeios. São feitos com fruta 100% natural, não têm adição de corantes, conservantes ou açúcares. O glúten pode ser introduzido a partir dos 4 meses e deve ser introduzido antes dos 7 ou até aos 7 meses, numa quantidade progressiva entre então os 4 a 7 meses e os 12, quando a criança adquire a alimentação da família. O ovo também deve ser introduzido nesta fase a partir dos 8, 9 meses, primeiro a gema, numa primeira fase, meia gema por semana, depois uma, e posteriormente o ovo inteiro. O ovo é um alimento de um elevado valor nutricional, nomeadamente proteico. Portanto, não nos podemos esquecer que devemos substituir a proteína, seja a carne, seja o peixe, pelo ovo na refeição do bebê ou da criança. Não devemos ultrapassar 3 ovos por dia. O iogurte recomendamos que deve ser introduzido a partir dos 8, 9 meses. Deve ser dado iogurte natural, sem pedaços e sem aromas. Os boiões e os bioboiões disponíveis são uma excelente opção nesta altura do ano, de férias e passeio. Não necessitam de ser guardados no frio. Estão aptos a ser utilizados. São aptos e adequados para intolerantes e alérgicos, não têm adição de açúcar, corantes, conservantes e especiarias. Não têm glúten, portanto, adequados para doentes celíacos. São feitos com ingredientes 100% naturais e os da refeição é utilizado azeite 100% virgem. Os boiões de fruta podem substituir uma refeição de fruta ao lanche ou dados a seguir à refeição. Os bioboiões são feitos com ingredientes 100% biológicos.
A par da introdução destes novos alimentos, deverá ir ocorrendo uma redução progressiva do aporte lácteo, seja em queijo, em leite ou em iogurte, sendo que, aos 12 meses, o aporte total de alimentos lácteos não deve ultrapassar os 500-600 ml por dia. Ao longo desta fase de grande desafio para a criança e para a família, da introdução de novos cheiros, texturas e paladares, é desaconselhado o uso de sumos naturais ou outros gaseificados, a introdução de sal e açúcar, de alimentos processados e enchidos. Não nos podemos esquecer que, durante o dia ou a seguir à refeição, vamos ter que ir introduzindo um hábito muito saudável, introduzindo água. Primeiro sob a forma de biberon, em que o adulto dá à criança, posteriormente a criança vai tendo capacidade de segurar no biberon e de beber sozinho.